E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. A gente está falando do conteúdo programático da área de informática, o bloco 2, né? E hoje, na aula de hoje, a gente vai estar falando de segurança da informação, tá? O item 4 do edital. E na sequência eu vou estar publicando o item 4.1, onde eu vou estar falando de vírus, de worms e de pragas virtuais. Quais são os tipos de ataque, quais são os golpes que acontecem com relação a segurança da informação na internet. Na sequência, eu vou estar falando do item 4.2 sobre antivírus, firewall e anti-spyware. Então, recomendo que vocês se inscrevam, ativem aí as notificações para você ser avisado quando eu publicar as próximas aulas, ok? Esse conteúdo vai ser publicado um dia após o outro, então hoje eu estou publicando sobre segurança da informação, mas daqui para amanhã eu já publico também sobre vírus, worms e pragas virtuais, e no dia seguinte eu vou publicar sobre antivírus, firewall e anti-spyware. Vai ficar aí na descrição, quando acabar uma aula já vai ter o link para você clicar e dar sequência no conteúdo. Beleza? Vamos começar então? Vamos lá! Vamos falar de segurança nas organizações. A definição de segurança, a gente pode dizer que é um processo que tenta manter protegido um sistema complexo, composto de muitas entidades. E essas muitas entidades, a gente está falando aqui de três principais pilares. Primeiro, tecnologias, processos e pessoas. Tá? Dentro da área de tecnologias, a gente pode dizer que é a parte física dos dispositivos, a parte de hardware, como a parte lógica, que é a parte de software, bem como as redes de computadores, que é a parte de comunicação. Na parte de processos, a gente está dizendo aqui, em outras palavras, a gente está falando sobre procedimentos e manuais, rotinas, atividades, né, que ocorrem dentro de uma instituição. E a parte de pessoas, a gente está tratando da parte cultural, da cultura das pessoas, do conhecimento tácito, né, que é aquele conhecimento que as pessoas vão adquirindo no decorrer dos anos de vivência dentro daquela instituição. Então, a segurança, voltando para esse termo de segurança nas organizações, tenta manter protegido a parte de tecnologias, de processos e as pessoas dentro de uma instituição. Esse é o ponto que eu queria que vocês tomassem nota nesse primeiro contexto de segurança. A gente falando desses pilares aí, tá? A gente retoma ao tema de sistema de informação. Quais são os pilares dos sistemas de informação? Então a gente tem aqui no centro sistema de informação e a gente tem tecnologia, temos aqui organizações e temos aqui embaixo pessoas. Se a gente for esmiuçar dentro de cada um desses pilares do sistema de informação, a gente tem aqui que as pessoas são os usuários, aí eu posso dizer que é o usuário final mesmo, aquelas pessoas que vão estar utilizando os computadores, bem como aqueles usuários de tecnologia, que é os profissionais de informática que desenvolvem sistemas, ok? Então aqui são os usuários. Aqui na parte das organizações a gente tem processos, procedimentos e manuais, tá? Que é toda a rotina, a regra de negócio, de funcionamento daquela empresa, dos seus setores, o fluxo de trabalho, aquele fluxograma que tem, como é que deve correr os processos dentro da instituição, vai estar previsto aqui também. E lá em cima, na parte da tecnologia, como a gente comentou, né? A parte de hardware, software, banco de dados e comunicações. Só para vocês terem aí uma outra visão desses pilares. E a segurança da informação vai estar englobando tudo isso aqui, pessoal. Tanto a tecnologia, como as organizações e as pessoas. Aqui nesse próximo slide eu vou mostrar para vocês, olha só, sistema de informação, está aqui no centro, pessoas, organizações e tecnologia, não é mesmo? Que a gente acabou de ver os pilares do sistema de informação. E a segurança da informação visa proteger os sistemas de informação, ou seja, os sistemas que estão aqui no meio, bem como os seus pilares. E quais são os pilares? Esses que a gente acabou de ver, né? Pessoas, organizações e tecnologia. Então, tudo isso está sendo protegido pela segurança da informação. Ela visa proteger o sistema de informação e os seus pilares, que a gente já conheceu que os pilares do sistema de informação são pessoas, organizações e tecnologia aí para vocês. Vai ter uma aula específica de eu falando de sistema de informação também, de acordo com o edital, mas eu já tenho um vídeo que fala de sistema de informação, muitas pessoas estão assistindo, vou deixar disponível aqui em cima para vocês conferirem
é um vídeo que as pessoas estão utilizando para estudar a respeito do sistema de informação. Acredito que vai ser bem útil para você também, ok? Falando então da segurança da informação, a gente pode dizer que a segurança da informação tem 3 propriedades básicas, e elas já estão pulando aqui na tela para a gente, né? Então, antes da gente ler as 3 propriedades básicas, eu estou falando aqui que segurança da informação envolve um conjunto de medidas necessárias para garantir a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações de uma organização. Então, a gente tem aqui confidencialidade, integridade e disponibilidade. O que é isso? O que significa essas propriedades básicas da segurança da informação? Né? Então, vamos falar de cada uma delas aqui, tá? Lembrando que elas são os 3 pilares, digamos assim, da segurança da informação. Não vão confundir com os 3 pilares dos sistemas de informação, ok? Então, aqui, conjunto de medidas que a gente definiu, né? Conjunto de medidas que visa garantir a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade das informações da organização e seus indivíduos em uma empresa. Tá? E agora a gente vai definir o que é cada um desses itens aqui. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Sobre confidencialidade, né? Propriedade que visa, tá? A propriedade que visa manter a informação a salvo de acesso e divulgação não autorizados. Então, a confidencialidade mantém a informação a salvo de acesso de pessoas que não estão autorizadas a acessar aquela informação, tá? Então, requer que os dados dessas pessoas, né, devam ser acessados somente por quem é de direito, tá? Então, confidencialidade vai garantir que aqueles dados sejam acessados somente por quem é de direito para acessar aqueles dados. Então, se eu tenho uma comunicação de um ponto, de uma pessoa que está aqui no ponto A e quer enviar para uma outra pessoa que está no ponto B, a segurança da informação tem que garantir a confidencialidade de que essa mensagem vai chegar ao seu destino e vai ser lida somente por aquela pessoa. Esse é o princípio da confidencialidade. Já o princípio da integridade, garantia de que a informação não foi alterada de forma indevida ou não autorizada. Integridade, garantia de que a informação não foi alterada de forma indevida ou não autorizada. Propriedade que mantém a informação consistente, completa e atualizada. O que isso significa, pessoal? A integridade ela é uma propriedade que garante que aquela informação não vai ser adulterada por terceiros, tá? Então, toda e qualquer alteração nos dados de uma empresa tem que ficar registrado quem foi que fez, qual foi o horário, qual foi o dia. A integridade ela garante que aquela informação não foi violada, que aquela informação não foi adulterada por pessoas de fora da instituição ou por pessoas que não tinham direito de acessar aquela informação. Então, perceba que a confidencialidade é permitir que os dados sejam confidenciais, que não vai ser acessado por ninguém. A integridade vem na sequência como sendo a propriedade que garante que não vai haver alterações de legitimidade daqueles dados, tá? Então, a integridade ela vem como se fosse um complemento da confidencialidade, tá? Então, é muito parecido com o ramo do direito, né? O estudo dessas propriedades. Mas, se vocês pararem para ver, faz sentido. A confidencialidade torna a mensagem confidencial, somente entre as partes, né, com quem são trocadas as informações. A integridade ela visa garantir que aquela informação não foi trocada, não foi alterada, adulterada por pessoas, por terceiros, que não estavam previstos para participar daquela comunicação. Isso a gente está falando de segurança da informação dentro, por exemplo, de uma empresa, tá? Dentro de um órgão público. Então, essas propriedades devem ser cumpridas para garantir a segurança da informação. Disponibilidade, né? Nossa terceira propriedade, garantia de que a informação estará disponível quando necessário. Vou ler também aqui o segundo tópico. Propriedade que garante que a informação seja acessada por pessoas autorizadas no momento requisitado. A disponibilidade, como a gente viu aqui, é a propriedade que garante que a informação vai estar sempre disponível para aquelas pessoas que estão autorizadas a acessar aquela informação. Também vem como complemento, né? Tivemos no primeiro momento a confidencialidade, as informações são confidenciais entre os pares, a integridade de que ninguém vai estar alterando de forma aleatória, né, sem a devida permissão dentro do sistema,
E disponibilidade garante que a informação vai estar sempre disponível, né? Então, essa propriedade garante que a informação seja acessada pelas pessoas autorizadas no momento que for requisitado. E aqui vem um detalhe, olha só. Pessoas autorizadas é diferente de pessoas autenticadas. Você sabe a diferença entre pessoas autorizadas e autenticadas? Ou ainda eu faço a seguinte pergunta: você sabe a diferença de autorização e autenticação? Qual é a diferença entre essas duas nomenclaturas? E quando a gente fala de segurança da informação, a gente está tratando dessas duas nomenclaturas com muita força, tá? Então é importante ficar bem claro para vocês qual é a diferença de autorização e autenticação, e é por isso que eu trouxe aqui para vocês. Primeiro, pessoas autenticadas, ou que passam por um processo de autenticação. É um processo de identificação e reconhecimento de uma pessoa perante uma empresa. Ok? Tomem nota disso, que é importante. Segundo item, propriedade de confirmar a identidade de uma pessoa ou entidade, né, em uma determinada instituição. Aqui na imagem a gente tem aqui, né, o processo de autenticação por meio de biometria, né, quando a gente vai desbloquear o nosso aparelho celular, tem lá, dependendo da versão, né, do modelo do seu smartphone, você pode desbloquear com a leitura digital. Ou ainda, um outro processo de autenticação que você pode ter também é o processo de senha, ou o padrão que você desenha lá na tela do celular, aquele padrão, é um processo de autenticação para garantir que a pessoa que está tentando acessar aquele smartphone é o dono, é quem conhece o processo de autenticação. Tá? Então pode ser tanto a digital, como a gente está vendo aqui, ó, como também pode ser uma senha, como pode ser um PIN, aquele número PIN, né? Pode ser o padrão que a gente desenha, enfim. Ou seja, qualquer processo de segurança que exija uma dessas formas está classificado como autenticação. Tem um detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês agora, é com relação àquele processo de autenticação em duas etapas. Tá? Você já deve ter ouvido falar de duas etapas ou três etapas. Duas etapas ou três etapas é um processo que consiste em autenticar a pessoa não somente pela senha, não somente pelo padrão, por um conjunto de caracteres que você digita ali, mas sim chegando para você uma outra etapa para você verificar se é você mesmo. Por exemplo, quando você quer fazer o acesso à sua conta do banco, né? Eu vou dar o exemplo aqui do banco. E você quer fazer o pagamento de uma conta ou fazer a transferência para uma pessoa. Normalmente é feita a verificação em duas etapas. Tá? O que é a verificação em duas etapas? Você coloca a sua senha, né, para você transferir aquele dinheiro para uma outra pessoa, e aí na sequência o banco, depois que você digitou a senha, ainda assim o banco gera um QR Code, que é aquele códigozinho, para você vir com o seu smartphone e entrar no aplicativo do banco pelo smartphone, ler aquele QR Code e digitar o código que vai ser gerado ali. Isso é verificação em duas etapas. Digamos que isso também é chamado de autenticação em duas etapas. Ele está não só confiando naquela primeira senha, mas ele espera que aquela pessoa também tenha o smartphone, que é aquele número que está cadastrado no banco, também com ele, para ler o QR Code e fazer a liberação daquela transferência. Tá? Isso acontece nesse tipo de sistema bancário? Acontece, mas acontece em outros sistemas também. Recuperação de senha, né, de e-mail, uma conta de e-mail, um perfil de rede social que você quer recuperar, ele vai pedir a sua primeira senha, mas depois ele vai mandar uma verificação de duas etapas ou três, que ele manda um e-mail para você para confirmar que é você mesmo, ou ainda ele manda um código SMS para o seu celular para você confirmar a sua autenticação. Tá? Só abrir um parênteses porque é comum ter esse conteúdo também a respeito de verificação de duas etapas, de três etapas, tá? Que é onde ele verifica não só na primeira etapa, que é a de senha, como a gente viu aqui, mas em duas ou mais etapas, para garantir que é aquela pessoa mesmo. Beleza? Pessoas autorizadas. A gente já falou de pessoas autenticadas, né, do processo de autenticação, que é o processo de identificar se aquela pessoa é quem diz ser, né? E aqui a gente está falando agora de autorização. São os direitos ou permissões concedidos a um indivíduo ou processo que permite um determinado tipo de acesso a um dado recurso. Está aí a definição para vocês.
Tá? Aqui tem uma imagenzinha do que está sendo visualizado numa rede social. O processo de autorização, eu digo que, tipo, nessa situação da rede social, a gente passa primeiro pelo processo de autenticação. Você se identifica, prova que você é quem você diz ser, entra com sua senha e o próximo passo é: autenticou? Beleza. Qual é o perfil de autorização que essa pessoa tem? Né? Num sistema escolar, quando o aluno ele entra no site, no ambiente virtual, né, ele se identifica, ele coloca a autenticação dele, passou. Quando ele entra dentro do sistema, ele tem lá o perfil de autorização de aluno, com a visualização, com a configuração da página própria para quem é aluno. Eu, como professor, acessando o ambiente virtual, quando eu me autentico, eu entro na parte de autorização, eu vou ter lá uma visualização de telas com o perfil de professor. Então, a autorização é aquilo que cada um, dado o seu perfil, é o que pode ser feito dentro do sistema. Vai ter lá as configurações, as funcionalidades, né, os processos que são disponibilizados de acordo com o seu perfil. E está aí o nome autorização. Então, algumas autorizações o servidor público comum não vai ter. Vai ser a chefia de departamento, vai ser o diretor. Então, a autorização é o nível de perfil dentro do sistema depois que você já foi autenticado. Beleza? Então, vimos o que é autenticação, vimos o que é o procedimento de autorização, para ficar bem claro para vocês a diferença de uma pessoa que foi autenticada e uma pessoa que foi autorizada. Então, tem essa divergência, essa diferença, tá? Existe essa diferença entre autorização e autenticação para vocês. Ok? Beleza? Tomaram nota? Só um resumão, então, do que a gente viu sobre autenticação e autorização. A autenticação, em outras palavras, é quem é você. Então, quem é você? Se identifique. Coloque seu login e sua senha. Tá? Depois que você colocou seu login e sua senha, a gente passa para a etapa de autorização. O que você pode fazer? Tá? Então, essa pessoa, depois que logou, tem acesso ao sistema de SMS, Gmail, URL da intranet, QR Code, ela pode gerar QR Code, enfim. Nessa circunstância aqui, a gente está colocando o processo de autenticação e depois o processo de autorização como consequência dentro de um sistema que visa pela segurança da informação. Tudo bem, pessoal? Aspectos legais. Pesquisando em alguns livros de segurança da informação, ele pontuou, além daquelas 3 propriedades que nós elencamos, de confidencialidade, integridade e disponibilidade, foi elencado algumas outras propriedades. Eu trouxe aqui para vocês para tomarem nota, tá? É bom a gente estar precavido, né? Então, também colocaram uma outra propriedade chamada de legalidade, ou seja, o uso da informação deve estar de acordo com as leis aplicáveis, com os regulamentos, licenças e contratos. E aqui eu coloquei a Lei Geral de Proteção de Dados, chamada de LGPD, tá? Se você quiser pesquisar um pouco mais sobre a LGPD, é uma lei nova que visa a questão da proteção de uso dos dados, das informações, e ela entra justamente nessa propriedade aqui de legalidade, beleza? Então, o uso consciente dos dados de forma correta, conforme os regulamentos, conforme a legislação, os contratos que estão em vigor. Parte de legalidade, ok. Um outro aspecto de propriedade da segurança da informação, pessoal, é essa propriedade aqui, ó, auditabilidade, tá? Ou seja, as informações têm que ser auditáveis, pode passar por auditoria. O acesso e o uso da informação deve ser registrado, deve ficar tudo registrado, possibilitando a identificação de quem fez o acesso e o que foi feito com a informação. É aquilo que eu falei. Não é permitido, não é aceitável dentro de um sistema que ocorra alguma alteração e você não tenha o controle de quem fez essa alteração. Tem que ficar o histórico das modificações que ocorreram, qual foi o dia, qual foi o horário, qual foi o funcionário, ou seja, qual foi o login que fez aquela modificação, né, para identificar as possíveis mudanças. Tá? Senão quebra lá a propriedade de integridade dos dados. Então, o uso da informação deve ficar registrado, todas as mudanças devem ficar num log, a gente chama de log, que é o log de registro de acesso, de alterações que ocorreram dentro do sistema. Isso vai possibilitar a identificação de quem fez o acesso, quais foram os horários que os dados foram acessados
e quais foram as ações que foram realizadas dentro do sistema. Tudo bem, galera? Beleza? E o último tópico, o não repúdio de autoria. Tá? Também bem parte de aspectos legais, né? Então, o não repúdio de autoria é aquela situação que o funcionário diz, não fui eu que fiz isso. Tá? Mas aí ele não pode negar se o sistema consegue provar que foi ele. Por isso que a parte de autenticação é muito importante, para conseguir provar que aquela pessoa logou de fato no sistema naquele dia, naquele horário, e fez aquelas modificações. Tá? Então, o não repúdio de autoria, o usuário que gerou ou alterou a informação não pode negar o fato, pois existem mecanismos que garantem a sua autoria. Então, normalmente aqui, além o processo de autenticação, que pode ser por senha, pode ser por biometria, às vezes também é gerado uma chave, né, que a gente chama de token. Aquela chavezinha que é tipo um pendrive que você conecta no seu computador, notebook, e você, junto com aquele pendrive, você digita a sua senha, em conjunto aquilo autentica que a pessoa realmente acessou. Então, é muito importante o processo de autenticação, porque para não acontecer essa situação de repúdio de autoria, que é dizer assim, ó, não fui eu, tá lá dizendo que fui eu que acessei, mas alguém pegou minha senha. Né? Então, pode acontecer de um funcionário dizer que a senha dele foi passada por um terceiro e acessou o sistema no nome dele, no lugar dele, fez as modificações, deletou os arquivos, né? E prejudicou o funcionário. Mas é por isso que a parte de senha, de autenticação, tem que ser muito bem guardada e tem que ser muito bem preservada. E quanto mais verificações tiverem, melhor. Aquela verificação de 2 etapas que a gente comentou, ela é importante justamente para garantir que o funcionário é ele mesmo, né? Que não teve essa questão da senha dele ter sido roubada, da senha dele ter sido passada por uma outra pessoa. Porque tem meios, como ele fala aqui, ó, pois existem mecanismos que garantem a sua autoria. E é por isso que o processo de autenticação é tão importante, né, para poder garantir esses outros itens que a gente está vendo aqui, de legalidade, de auditabilidade e de não repúdio de autoria. Beleza, galera? Então, sobre segurança da informação, era isso que eu queria passar para vocês. Eu vou entrar já na sequência, na publicação, na sequência, finalizando essa aula, eu já vou entrar agora no item 4.1, que a gente vai falar de vírus, worms e pragas virtuais, tá? Eu ia fazer todo um vídeo só, mas resolvi colocar separado para facilitar, né, o conteúdo. E depois a gente vai falar de antivírus, firewall e o anti-spyware, tudo na sequência para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal para ficar recebendo as notificações dos próximos conteúdos. Curte aí para dar uma força para a gente e eu vejo vocês na próxima aula. Até lá!